Olá, mulheres positivas! Hoje recebemos uma mulher que está fazendo história no mercado de luxo. Daniela Gontijo é a primeira mulher a comandar a Louis Vuitton na América do Sul, liderando operações no Brasil, Chile, Peru e Colômbia. Dani Gontijo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Fabi. Estou super feliz de estar com você, que você é uma mulher positiva para mim, que eu muito admiro. Então, obrigada pelo convite. Dani, o prazer é todo meu. E eu lembro a primeira vez que eu tive uma conversa com a Dani pelo telefone, Mulheres Positivas. Fiquei apaixonada. Eu tinha 5 minutos para falar com ela, falei meia hora e eu odeio falar no telefone. Não sei se vocês também são assim, mas eu não tenho paciência para falar no telefone. Eu só falo obrigada quando é assim, obrigação. E eu fiquei apaixonada pela história dela. Apaixonada, apaixonada. Eu não conseguia parar de perguntar. Eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir a história dela. Porque ela é uma mulher que construiu a carreira dela com as próprias mãos. Ela foi uma mulher que não teve costas quentes, não teve ninguém indicando. E eu gosto de trazer esse perfil aqui para vocês assistirem, para vocês terem consciência que é possível vocês também construírem a carreira de vocês através de esforço, através de determinação, através de muito trabalho e muita paixão. Dani Gontijo, conta pra gente desde o comecinho, resumindo pra gente, mas conta pra gente que é linda a sua história. Então, resumindo, eu venho de uma família, de classe média baixa. Tenho 4 irmãos homens, então sou a única mulher ali já positiva desde sempre. Com 13 anos de idade, meus pais se divorciam e eu acho que esse foi um fator de grande mudança na minha vida, de muito repertório emocional, Embora você, quanto adolescente, criança, não entende, mas eu vejo que tudo fez sentido na profissional e na pessoa que eu me tornei. Depois disso, eu joguei vôlei alguns anos federada na Hebraica. Eu acho também que é uma história interessante, porque eu queria jogar vôlei, eu não tinha acesso a nenhum clube, não fazia parte. E tem uma categoria que se chama militante. E eu fui fazer teste em 2 clubes, no Pinheiros e na Hebraica. Como todas as minhas amigas passaram na Hebraica, eu joguei na Hebraica. Eu não tinha nem essa distinção religiosa, porque eu fui criada numa família católica. E para mim, desde sempre, a inclusão, essa diversidade fez parte da minha trajetória de vida, Primeiro, por ter mais 4 irmãos. Então, isso já te dá uma referência de repertório de cabeças e pessoas diferentes. Depois eu vou para o vôlei, me torno capitã da equipe. E foi muito interessante porque nesses 5 anos que eu joguei vôlei, quando eu vou para o retail, a minha saída do vôlei, eu queria ser jogadora profissional e modéstia à parte. Acho que perdemos uma atleta muito empenhada. Qual era a sua posição? Então, minha posição eu era a saída, que é a atacante que está atrás da levantadora. Então, é uma história muito... Fazia treinamento de impulsão, não queria virar levantadora, mas eu ia talvez seguir como líbero também. No divórcio dos meus pais, eu vou para o retail, O meu primeiro cargo, então, é como vendedora, de uma marca nacional. Isso a gente está falando de 1999. Vendedora de loja. Vendedora, porque era, então, eu tinha menos de 18 anos de idade, eram ali profissões que tinham mais essa flexibilidade em relação à idade. E, para mim, óbvio, eu tive um luto ali da saída do vôlei, que era um esporte que me deu pilares que me servem até hoje. Disciplina. Acho que disciplina, eu acho que é aprender a separar quem você é da sua performance. Então, imagina, eu tenho uma cena que, com 13 anos, eu tinha acabado de entrar no time e eu cheguei atrasada, porque eu ia de transporte público, E as outras meninas iam de motorista, e essa era a realidade. E eu me lembro que eu cheguei, eu já era capitã da equipe e a minha técnica me deixou no banco de reservas. E quando você tem 13 anos de idade, isso te atravessa, Eu fiquei chorando depois. E eu fui falar com ela. Também fui criada para não levar desaforo para casa. Eu falei, olha, eu queria entender por que você me deixou no banco. Ela falou, olha, eu entendo que talvez o esforço que você vai fazer para jogar e para chegar no horário vai ser diferente. Mas para eu te tratar como capitã da equipe dentro da quadra, eu preciso te tratar como igual em todos os aspectos. Então, obviamente, eu nunca mais cheguei atrasada. E aí, uma outra frase que me marcou muito na minha trajetória é: eu queria continuar sendo atacante e, obviamente, tinha uma limitação biológica, de altura. E um dia ela viu a minha determinação, ela viu o quanto eu queria aquilo, o quanto eu treinava e eu não queria admitir que eu simplesmente não ia nem pelo menos tentar. E aí ela me falou uma frase que me marcou até hoje, que ela falou, eu não posso te ensinar a crescer, mas eu posso te ensinar a pular. Então ela me levava depois dos treinos, numa quadra, para quem conhece ali a Hebraica de basquete, enchia minha perna de pezinhos, aqueles de academia, e fazia treinos de impulsão, para que através do quanto eu pulasse, eu podia compensar a minha altura. Você pulava horrores. Então, eu pulava muito, parecia uma pulguinha, assim, que eu pulava muito. Sapinho. E para bloqueio, então a técnica de bloqueio para quando você é mais baixa é diferente.
E eu tinha, para ajudar, uma passada errada. Então, normalmente, se você é destro, você começa a sua corrida para atacar com a perna esquerda, né? Para você entrar. A minha passada, por algum motivo, ela começava com a direita, que é uma passada de canhota. E quando ela descobriu que um defeito, ela usou isso como uma vantagem competitiva para mim. Ela falou, bom, já que você entra com uma passada de canhota sendo destra, você vai ter uma paralela que ninguém vai esperar, né? Porque normalmente eles esperam uma paralela mais de canhota. Então, essa técnica, ela me ajudou a ver que tudo que talvez objetivamente pudesse ser uma limitação e um defeito, podia ser uma vantagem. ela era uma vantagem desde que você tivesse alguém te guiando e te valorizando dentro da sua especificidade. Então, eu saio desse universo com essas vivências e vou para o retail, né, para o varejo, para a venda. E eu percebia que todo cliente que entrava na loja, ele vinha até mim. Eu não sabia por quê. Primeiro que eu achava o máximo o aspecto de uma loja. São sempre lugares bonitos, com música. E eu sou muito musical também. Um outro sonho que eu tenho de criança, eu cantava na igreja. Então, também perderam uma Beyoncé, tá, gente? Porque eu cantava bem a ponto que eu lembro que o padre me dava o microfone e eu fazia uns solos, assim, na igreja. Era muito engraçado. Mas eu amo que você tinha paixão, né, por tudo. Você queria ser uma jogadora de vôlei, você queria ser uma cantora. Que legal isso. Eu tinha. E aí você vê a diferença, talvez, de se você tem uma oportunidade de algum suporte para isso, né? Porque eram coisas que eu gostava. Mas aí também cheguei na loja, eu ouvia música o dia inteiro e eu sou sempre muito organizada, né? O esporte te traz também organização, disciplina, não só mental, mas espacial também, né? Quais são os equipamentos que eu preciso levar para o jogo, o que eu vou fazer? Então, você aprende isso desde muito jovem. E aí, quando eu vou para a loja, no aspecto de aprender a separar quem eu sou da minha performance, porque quando eu perdia o jogo, eu chorava. E aí a minha técnica me falava, olha, quando você perde, você continua sendo uma pessoa de valor e uma pessoa boa, né? A performance não te tira. Então, eu chego com essa bagagem, né, para ser vendedora. Então, se você não vendeu tanto no dia, tudo bem, tudo certo. Não mas você vai continuar lutando. Você pode, porque o esporte, ele te traz E o luxo tem usado muito, né, do esporte. E isso depois acho que a gente vai falar. Mas para contar essa narrativa de que se você não conseguiu hoje, você pode treinar e fazer amanhã. Não tem um fim. Enquanto você respirar, é possível, né, fazer. Então, eu chego para vender numa loja, primeiro, eu estava sempre sorrindo, eu sempre fui essa pessoa, né? Sorridente. Inclusive, por muitas vezes eu fui criticada, porque eu sou uma pessoa acessível, eu atendo os telefones, eu sou uma pessoa que eu sou pé no chão. E em alguns momentos, quando eu cheguei nessa posição, me falavam, não, você precisa ser um pouco mais inacessível, você precisa colocar algumas camadas para que as pessoas te acessem, e isso não é a minha natureza. Então, imagina que eu atendi os clientes e eu achava aquilo o máximo, né? Era uma escuta ativa, mas uma vontade de servir. Então, as pessoas sempre achavam que servir é um lugar de fraqueza. E eu sempre vi isso como uma potência. Então, né, fazendo aqui um link, a minha avó, ela era benzedeira, né? A minha avó, ela era uma pessoa que ela fazia muita doação para a comunidade porque ela tinha um talento, ela lia cartas. Eu lembro de fazer fila na casa da minha avó. Então, o servir, eu achava minha avó muito poderosa. Eu nunca signifiquei aquilo como de uma forma passiva. Eu acho que servir é mais ativo e talvez isso me contribuiu muito para eu trabalhar no segmento de luxo, né? Tendo esse mindset. Então, eu vou passando por posições, tenho o meu primeiro cargo de... Mas calma, daí vendedora de loja, daí vendeu horrores ou não? Vendi horrores e a minha primeira posição de gerente foi aos 17 anos de idade, porque eu me destaquei, eu fiz a diferença. Você vendia mais porque você sorria, porque você era educada, porque você estava feliz. Eu estava para fazer 18 anos, estava feliz e assim, quando eu fui promovida para gerente, né, de um dos shoppings aqui de São Paulo da época, eu falei, gente, mas eu não tenho experiência de vida, né, para fazer isso. E aí foi baseado em valores familiares, assim. Não faça para os outros o que você... Porque você não tem tanto repertório. Então, você faz baseado no instinto, né? E eu percebi que eu tinha, para a minha idade, muita maturidade, porque eu tinha essa história de vida. De uma família que teve que sempre batalhar muito, de pais que se separaram, de quando eu quis jogar vôlei, eu peguei um ônibus, eu fui lá e achei uma maneira de jogar, sozinha, sem internet, sem Instagram, sem iPhone. Então, eu vi também que eu já era uma pessoa que, para a idade que eu já tinha vivido coisas. Você se virava no final do dia. E aí, quando eu tive essa primeira posição, continuo trabalhando no varejo, até que eu chego numa empresa que era a Elisa Ateniense, que acho que foi uma grande virada, acho que eu tive 3 viradas. Ela é uma mulher que me ensinou sobre sofisticação, esse olhar, né? Ela é filha de um jurista muito famoso,
e também arquiteto. Então, ela tinha uma referência estética que eu tive a oportunidade de absorver, ser muito esponja também, né, dela. E ela me tratava assim como família. Então, imagina, eu entrei na empresa dela como vendedora e saí como diretora comercial com 27 anos de idade. Então, todas as posições tudo que eu aprendi, assim... E sabe quando você passa uma fase na sua vida que você é feliz e você sabia? Eu tinha essa sensação. E aí, quando a Nespresso vem para o Brasil, eles me ligam e tem uma cena engraçada que a pessoa que contratava na época, ela chamava Cláudia Leite. Era na época que a cantora Cláudia Leite estava fazendo muito sucesso. Então, imagina, te liga alguém. Oi, eu queria te chamar para uma entrevista. Qual é o seu nome? Cláudia Leite. Ah, tá bom. E eu sou a Ivete Sangalo. Respondi assim ainda. E aí, eu fui para a entrevista. Quando eu recebi essa proposta da Nespresso, que estava em um startup no Brasil, para, né, fazer esse business de café gourmet no país do café... Porque não tinha mesmo. Não tinha. E eles buscavam pessoas que tinham experiência em varejo, porque a Nestlé é uma empresa B2B, né? Então, ela não vende diretamente ao consumidor como estrutura. E eu falei com a minha ex-dona da empresa, a Elisa. Eu falei, Elisa, apareceu essa oportunidade. Eu não sei o que fazer, porque se ela falasse que não era para eu ir, eu não iria. E ela falou assim para mim, olha, se eu tivesse uma filha na tua idade... Eu adoraria que ela tivesse essa experiência. É uma indústria, é uma empresa muito grande, você vai aprender muito. Então, eu saio desse mulher business. É maravilhosa. Ela é muito generosa, por isso que eu acho que faço. Elisa, um beijo para você. Meu Deus. Eu saio de Elisa, vou para a Nespresso, que foi a grande virada. Da Nespresso, eu tenho um tempo em oil and gas e saneamento. Então, eu fui gerente nacional de vendas, acreditem se quiser, de uma empresa que distribuía atuadores elétricos e válvulas para plataformas de petróleo e saneamento. Mas você conseguia entender alguma coisa do que eles falavam? Lógico que não no começo, porque um amigo me indicou, é uma história assim, que, em detalhes, para não tomar todo o nosso tempo, mas foi muito interessante. Eu queria muito fazer um MBA também, eu sempre fui muito estudiosa, isso já é uma herança. Mas, deixa eu só te interromper um segundo, Dani, porque quem está em casa tem que refletir sobre isso que você falou, é importante. Olha o que ela respondeu. Perguntei, você sabia os termos? Não, não sabia. Às vezes, na vida, a gente tem que ir mesmo, sem medo. E tudo bem aprender no processo, né? Sim. E, Fabi, sabe hoje que o final é feliz, né? Ou seja, cheguei em um lugar bacana. Na época, eu me lembro de tomar essas decisões e ninguém entender. Mas sabe quando há algo dentro de você e te diz, esse é o caminho? Porque como eu queria fazer um MBA, eu fiz um MBA na GV... E, obviamente, eu precisava de recurso financeiro e tempo, porque o varejo, ele muitas vezes te demanda o final de semana, né, em algumas posições. E eu fui para lá porque eu queria também ter uma experiência em B2B, né, que é o business to business, empresa para empresa. Eu tinha ali criado toda a minha experiência, né, cultivado em B2C, business to consumer. E, ao mesmo tempo, a proposta financeiramente era possível de que eu conseguisse fazer esse MBA. Então, essa foi a equação. Nos 3 primeiros meses, foram muito difíceis para mim. Eu me arrependi, eu busquei apoio, eu chorei. E aí eu recebi um conselho de uma amiga também, a Claudiane. Ela falou assim, olha, se você quiser tomar essa decisão e voltar para a Nespresso, ela era minha líder na época. Eu te recontrato amanhã, porque você é muito boa, você vai ter um espaço aqui. Só que eu acho que é muito injusto quando a gente viaja para um país, por exemplo, e você não viveu as 4 estações, para você falar se realmente você conhece aquele país ou você foi numa época que não era tão boa. Ela falou, o que você acha de tentar ficar nesse ciclo as 4 estações para você poder usar dessa experiência? Gostei disso. Né? E para o seu MBA. Mas se você também quiser sair, eu estou aqui. Então, eu tive também, mais uma vez, uma mulher muito generosa no meu caminho. E eu fiquei. Então, de lá, eu decido, termino o meu MBA, que era o meu sonho fazer nessa turma, né? Eu fiz sobre gestão de pessoas e liderança, então... A minha tese foi sobre doenças psicossomáticas, isso em 2011. Eu falei de burnout, quando ninguém falava de burnout, né? Então, eu fiz isso por observação. Então, eu sempre me importei com as pessoas, eu sempre observei as pessoas. Era algo intuitivo para mim, né? De querer entender a mente humana, os processos psíquicos, né? Como a organização e o líder, eles têm, sim, um protagonismo em como as pessoas adoecem ou não no ambiente de trabalho. Então, eu fiz isso, foi uma experiência incrível. E aí, eu decidi, então, que eu queria voltar para o varejo. Falei, a minha paixão é moda, eu gosto disso, eu quero voltar a fazer isso. E aí, quando eu voltei, eu falei, mas eu não vou voltar para a Nespresso, porque eu senti que eu tinha vivido tanta coisa, eu tinha passado tanto perrengue, que eu falei, eu não posso voltar para o mesmo lugar. E aí, foi quando eu fui, então, para Burberry.
né? E trabalhei na Burberry com a Martina, com o Gerard, que são pessoas que eu tenho um super carinho, um beijo para vocês, gratidão. E ali foi meu retorno e eu voltei com aquela sensação, agora eu vou voltar para ser presidente de uma empresa. Mas era um sentimento... Mas você tinha isso dentro de você? Eu tinha, mas a minha motivação de ser presidente de uma empresa era a seguinte: eu acreditava na simplicidade do meu pensamento, que se eu fosse presidente eu poderia criar uma cultura e valores que eu acredito. Eu não ia ter que viver coisas que eu vi em lideranças e pessoas que eu falava que poderiam ser diferentes e que eu não aprovava. Vou para a Burberry, tenho toda essa experiência, uma empresa que ela estava no auge, né, na época com a Angela Arendt, Christopher Bailey. E aí, então, eu recebo a proposta de ir para a Vuitton. Calma, que a gente vai contar no segundo bloco. Você que está aí em casa, não nos abandone, porque no segundo bloco a gente vai contar essa história. Mas antes, eu tenho um recado para você e para todas as mulheres. Você já imaginou se candidatar às vagas das maiores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM acredita que a equidade de gênero é possível. Por isso se juntou a nós, a Mulheres Positivas, para abrir ainda mais caminhos e criar oportunidades para você ir cada vez mais longe, assim como a Dani. No app Mulheres Positivas, você encontra cursos gratuitos, vagas de emprego, apoio jurídico e a funcionalidade Caminho Delas, que te ajuda a planejar rotas mais seguras para qualquer destino. E para quem é TIM, tem muito mais. E-books, currículo feito por inteligência artificial, apoio psicológico e podcasts gratuitos. E o melhor de tudo isso, sem descontar nada da sua internet. Agora pega o seu celular, aponta ele para esse QR Code que está aparecendo na tela e baixe o Mulheres Positivas e faça parte desse movimento. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e não sai daí. A gente volta já já com a Dani Gontijo. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, com a Dani Gontijo, que tem uma história muito, muito inspiradora. Estou muito curiosa, pode continuar contando, porque eu sou só ouvidos aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa está amando ouvir essa história, que ela é muito inspiradora. Tem muita mulher incrível que te ajudou, tem muito ensinamento. Eu amei esse mix do esporte com a disciplina, enfim, muitos ensinamentos. Bora lá. Daí você decidiu que você seria presidente. É isso. Paramos aí. Eu tinha esse desejo. E aí eu saio da Burberry, que estava em seu auge, né, na época, e recebo a proposta para entrar na Vuitton. Né, o CEO da época me liga direto. Então, isso também é uma coisa que talvez é legal compartilhar, que sim, é importante ter estratégia, sim, é importante você ter um conhecimento das redes sociais e tudo, mas eu acho que a nossa trajetória e a pessoa que nós somos também ecoa muito, porque eu nunca entreguei um currículo. Então, imagina que eu estava na Burberry, né? Uma pessoa me indicou, a gestora na Burberry me liga e, obviamente, eu fiz a entrevista, participei. Por um outro lado, quando eu estou na Vuitton, o CEO, na época, ligou no meu celular. Eu não sei nem como é que ele achou meu telefone. O que será que você fez de diferente, Então, Dani? eu sei exatamente, porque quando eu estava trabalhando na Burberry, eu gerenciava a loja do JK, que, historicamente, o Iguatemi sempre tinha sido a unidade número 1. Eu foquei um nível de trabalho que o JK, na Burberry, na época que eu gerenciei, ele passou o faturamento do Iguatemi. Meu pai. E isso chama atenção, né? E as pessoas conversam. Então, provavelmente, em um jantar, essa conversa aconteceu e ficaram curiosos na Vuitton quem era essa menina. Mas como é que você conseguiu vender tanto, meu Deus? Gente, isso eu acho que é o espírito do vôlei de equipe e de resiliência, porque eu sou uma líder que eu me implico nos processos. Eu não delargo, eu delego. E delegar é diferente. Você também participa da parte. Eu acho que não é só você falar para as pessoas o que elas têm que fazer. Então, me trouxe muita legitimidade hoje para a minha posição, porque eu realmente sei vender. Eu realmente sei gerenciar uma loja. Eu realmente sei falar de produto. Eu realmente sei falar da parte jurídica de um business. Eu sei falar da parte financeira de um business. Então, toda a minha trajetória, ela foi me dando repertório para o meu baú, né? Que eu tenho esse ferramental, então eu consigo me conectar verdadeiramente desde o meu estoquista da minha loja, porque eu gerenciei uma loja,
até com o meu diretor, né? Minha CFO que reporta para mim. Você passou por todos os passos. E eu acho que essa capacidade de você enxergar o outro de uma maneira única, porém, com o que pessoas muito boas, Fabi, que nós chamamos, né, de top talents, o que eles querem? O que eles querem é perspectiva e eles querem saber se o que eles te entregarem você vai reconhecer. Então, eles querem ter uma equação de perspectiva real e, ali, uma relação de transparência. Quando você dá isso para a sua equipe, eles percebem que você está gerindo a carreira deles e o business com seriedade. Mas seriedade não é ser bonzinho o tempo todo, ainda mais numa gestão feminina, às vezes isso se confunde. Mas é você ser íntegro. Quando alguém da sua equipe está passando algo, fala, eu cubro você. Então, eu fiquei esse ano fazendo 4 posições além da minha, porque eu fiz movimentos de carreiras para pessoas que eram da minha equipe. Né? Como você sabe, eu estou grávida de 7 meses. Se eu tivesse sido egoísta, talvez alguns movimentos eu teria segurado, porque daqui a pouco eu saio de licença maternidade. E é a primeira vez que a empresa vai ter uma pessoa em licença maternidade, porque nunca teve uma mulher. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, bom, eu não vou deixar de oferecer uma posição que eu acho que é perfeita para alguém, por conta da minha história ou da minha trajetória. Eu acho que o próprio sistema, ele se equaliza quando é por um motivo próspero e bom. E você passa uma mensagem muito poderosa também para os que ficam. Então, o que mantém as pessoas, e você fala, como é que a sua loja vendia mais que a outra? Eu estava ali com eles, eu não estava ali falando para eles o que eles tinham que fazer. Eu também estava vivendo aquele processo de dar o meu máximo. E eu acho que isso é muito magnético. Quando alguém está dando o máximo, é inerente que todo mundo vai chegar. E quando você vê, aquela egrégora virou algo maior do que você sozinho. Então, o resultado, ele nunca foi o meu objetivo. Eu queria sempre ser a melhor no que eu fizesse. Se fosse no vôlei, se fosse ser cantora, se fosse ser vendedora, se fosse ser gerente, e se fosse... Eu quero ser... Porque é uma vida para mim que ela não seja pautada pela evolução e pela constante mudança, né? Pela capacidade, né, de você poder se desenvolver, de poder revisitar suas crenças, principalmente, né, desde a que você nasce, as que você vai adquirindo profissionalmente, é uma vida sem significado. Então, quando eu entro na Vuitton, né, finalmente decido ir, porque no começo foi uma posição lateral, eu assumi um desafio muito maior do que tinham me falado na época. Como às vezes acontece. Mas o que tinham te falado? Que o que eles precisavam era, né, eu entrei aqui para nenhum parceiro comercial meu ficar chateado, mas eu entrei, né, na primeira unidade, falou, aqui tem sérios desafios, e quando eu assumi, tinham muitos mais desafios do que, talvez, o que eles tinham até consciência. E eu entrei, Fabi, eu falei, aqui são 2 caminhos, né, eu percebi rapidamente. Falei, ou aqui eu vou fazer minha história, olha, essa sensação eu tinha, ou eu realmente vou me arrepender muito. Então, talvez também uma reflexão, em vários momentos da minha carreira, eu arrisquei muito. E pensa, eu sou uma pessoa que eu sou independente, eu não tenho ninguém que me ajude financeiramente. Então, eu não tinha esse colchão psicológico de falar, não, se eu arriscar e der errado, eu fiquei com aprendizado. Não, eu tinha que ficar com aprendizado, mas eu ia ter que me virar. Só que também uma vida onde você não assume nenhum risco, você não se testa. Você não tem upside também, né? E também quando você não tem opção, você faz dar certo. Eu não sei explicar. É quando você fala, não, agora eu vou ficar com aprendizado com isso, mas eu vou conseguir. E também eu sou uma pessoa que eu ouço muito a minha intuição, assim. Eu realmente não negligencio essa parte. Pode ser espiritual, pode ser o que for, mas eu sempre tenho um direcionamento muito claro. Em alguns momentos, mesmo na Vuitton, que eu apresentei os projetos, especialmente os eventos anuais, em alguns, Fabi, eu me coloquei em situações que talvez não é nem tão inteligente, né, quando eu falo. Mas se desse errado, talvez eu me arrumaria um super problema e mandaria embora. Talvez, assim, né, o evento de 2023 e 2024, o desse ano, então todo ano eu vou me levando, mas não é um risco com uma necessidade de provar um ponto. É um risco com uma visão. É como se eu conseguisse, às vezes, eu acho que essa também é uma potência da mulher, né? A criatividade, é o poder da criação mesmo, em algum aspecto. E aí, com o tempo também, absorvendo de excelentes profissionais, você aprende a colocar isso de uma maneira analítica, de uma maneira concisa,
né? E não prolixa, talvez. Então, você consegue vender projetos e ideias com um risco calculado, assim, tem um risco. Mas também eu nunca vi nenhuma marca e nenhuma pessoa construir uma trajetória diferente... Sem tomar risco. Sem tomar risco. Nunca, impossível. Então, não é que eu fico confortável no risco. Eu falo, não, mas a Dani, às vezes a minha equipe, eles projetam como nós, às vezes, projetamos no outro, né? Igual, eu projeto em você, eu falo, gente, a Fabi fala e apresenta um programa como, né, assim, sem dificuldade. Mas ninguém sabe o seu empenho, o seu treino por trás. E isso significa que está dando certo, né? Então, essa é a questão. Então, todo evento que eu vou fazer, e principalmente quando eu vou fazer o speech, eu vou tomar decisões estratégicas de que capítulo da marca eu estou construindo com aquela ação, tem que ter intencionalidade. E eu sempre fico nervosa. Eu estava nervosa de vir para cá tudo. E eu falo, aí a minha técnica, isso voltando para o vôlei. Ela falava para mim, eu falava, eu estou muito nervosa, eu não vou conseguir jogar. Ela falava, isso não é nervosismo, isso é que você está excited. Amo. Ela me ensinava a falar. Amo isso. Ela falou, e toda vez que você sentir isso é porque você se importa. Então, toda vez que eu pego o microfone e eu vou falar em nome dessa marca, que tem tantas pessoas, que, obviamente, eu posso ter ideia, eu posso pautar, mas você sabe, olha quanta equipe você tem para fazer o seu programa. Então, você está representando, né, aquelas pessoas e você quer fazer o seu melhor. Eu realmente tenho esse compromisso. Então, eu sempre fico nervosa. A diferença é que eu vou com medo mesmo. Mas eu sinto, e aí toda vez eu penso assim, nossa, se eu estou sentindo isso é porque eu me importo. Se eu estou sentindo isso é porque eu me importo. Não é porque eu tenho medo. Deixa uma mensagem para as mulheres que estão te ouvindo, te assistindo, porque eu amei essa história. Então, ouviram, né, Mulheres Positivas? Não é medo, é animação mesmo. É animação, é vontade, né? Então, acho que a minha mensagem principal é para você que é executiva. No decorrer da sua carreira, né, na trajetória, é mais sobre conexão do que sobre controle. Eu penso muito nisso, de estar conectada com as pessoas, com o meu propósito e com o propósito delas. E como mulher, você não precisa ser isso ou aquilo. Tem muitas crenças. Aí a mulher ou ela é emocional, ou ela é uma liderança humana, ou ela é uma liderança, o homem é a liderança analítica e estratégia. Gente, é tudo. Nós somos tudo. Tudo que é treinado. Então, eu sou uma prova de que no esporte eu treinei, eu fiz todas as posições, eu consegui fazer. Eu consegui pular para sobrepor a altura que eu não tinha. Então, se você treinar, você vai conseguir. Vai dedicar o esforço? Vai. Não tem, eu não conheço atalhos também efetivos. Você tem que viver o processo. E se você quiser entrar nesse universo também, né, do mercado do luxo, que às vezes parece inacessível, inalcançável, pode me procurar, pode mandar currículo. Também toda semana eu tento tomar café com mulheres, com pessoas, tentar fazer um mentorado, porque muitas pessoas me ajudaram. Então, esse não é um mercado inatingível, é um mercado que está aqui para quem quiser fazer a diferença e para quem quiser ajudar a fazer, através dessas histórias lindas, todo mundo sonhar. Então, se você quiser também, tiver interesse, pode me procurar, que eu terei, na melhor da minha habilidade, com muito carinho, de poder também ser uma pessoa para te guiar nessa jornada, assim como me guiaram também. Agora, Dani, sinto te dizer que quando nascer, você vai ter menos tempo para receber daqui a pouco tomarem café com você, isso é verdade. Dani, erros. Eu adorei o que você falou sobre riscos. Eu entrevistei muitos anos atrás a Flávia da Adidas. Sim. E ela falou muito sobre risco, maravilhosa, e ela falou muito sobre riscos. Então, são inúmeras as mulheres que se sentaram onde você está, que falam sobre risco. Sabe que ela foi da LVMH, né? Ela foi, presidente da Sephora. É verdade, ela era uma é verdade. ex-prima. Com certeza. E daí de lá ela foi para Adidas. Foi para Adidas. Tem toda a razão. Não a conheço, mas te admiro, tá? Ela é muito maravilhosa. E ela pautou aí toda a carreira dela praticamente em tomar risco, né? Porque é aquela velha história. Você ganha o prêmio quando você se arrisca, né? Não existe uma carreira de sucesso quando você não toma risco. Só que com o risco vem os erros também. E eu tento estimular muito meu time também de tentar. Porque o problema não é errar, o problema é não querer fazer. É a falta da vontade de querer executar, de desenvolver, de entregar, que eu acho que em você isso tem de sobra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre erros na sua carreira, alguns erros que foram cruciais e alguma coisa sobre erro que você acha que pode aí colaborar e contribuir para quem está nos assistindo. Eu acho que como erro estratégico, o primeiro conselho que eu daria e que eu não recebi, que eu descobri na marra, foi... a gente também precisa dedicar tempo para o nosso network estratégico. Então, né, com o seu convite, a sua generosidade, ali eu acessei pessoas, mulheres tão bacanas. A Djamila veio fazer uma palestra para a Vuitton esse mês agora, né, de novembro. Então, reservar um tempo para isso, né? Hoje eu faço parte do IPO, que são os Young President Organization.
Não só porque é bom você conhecer pessoas diferentes, mas é para você não ficar ilhado naquele seu universo. O mundo não é um mercado de luxo só. Né? Então, me dá uma capacidade de entender tudo o que está acontecendo à minha volta. E do aspecto executivo, é você também não tentar agradar a todo mundo, assim. Eu vejo isso, eu acho que como as mulheres elas estão recentemente tendo a oportunidade de ter essa posição, tem horas que eu fui aprendendo que também a não comprar todas as brigas. No começo eu comprava todas. Ariana, meu bem, com essa energia, não vai ter jeito. Mas depois eu fui vendo quais as que são aonde eu impacto mais, né? Se eu tivesse que escolher com mais maturidade. Mas é também em alguns momentos não recuar. Imagina, eu tenho um entrelaçamento de cultura, né? Eu sou brasileira, cuido de uma região América do Sul, reporto para Nova York, uma empresa francesa. Meu Deus. Então, a capacidade que você adquire de sensibilidade às pessoas, porque elas são totalmente diferentes e vivem em culturas diferentes, né? Então, mesmo na minha região, o Chile é totalmente diferente da Colômbia, que é diferente do Peru, que é diferente do Brasil. Então, eu acho que essa atenção à pessoa e, ao mesmo tempo, falar, não, essa é a visão, é isso que eu acredito, e não recuar, porque, de repente, você acha que uma cultura ou um mercado é maior que o seu, ou porque alguém tem mais experiência. Se você realmente acha que aquilo é certo, melhore o seu argumento. Eu tive uma situação recente em que um departamento em Nova York me falou, me apresenta um plano B caso o A não seja aprovado. E eu queria muito A. Eu tenho a certeza, como brasileira, especialista do meu mercado, o que eu precisava fazer. E aí eu falei para ela, olha, o que eu preciso alterar no A para que a gente consiga aprovar? Porque eu tinha certeza que se eu mostrasse a opção B, por ser mais confortável para todo mundo, ela ia para B. E não por mal, porque está todo mundo trabalhando muito, né? Então, eu não recuei, eu não apresentei um plano B. Eu não recuei até que o A fosse o melhor. Mas não foi pautada pelo meu ego, é porque eu sei que aquilo vai impactar o meu cliente e, por consequência, a marca. E, por consequência, é aí que eu vou estar fazendo o meu trabalho. Então, eu acho que esses erros, talvez, a gente precisa, com muito jeito, com muito respeito, com muita sabedoria, muito carisma brasileiro, que ajuda, mas corajosa. Mas não recuar em todas as vezes. Em outras, você fala, tá tudo bem, essa aqui eu vou, não preciso levar essa pauta. Mas quando é importante, eu realmente acredito, eu não recuo. E eu estou sempre conhecendo pessoas novas. É um desafio na agenda? Com certeza, com a filha agora, mas eu sei que eu vou achar esse lugar porque me fez uma pessoa melhor. Né? É óbvio que eu tenho relação com todos os meus pares no luxo, aprendo muito com eles também, né? A própria Carol eu conheci em um dos eventos, né? Carol Duque, que estava gravando hoje da Forbes, nos conhecemos, eu falei, gente, que mulher linda, que espetáculo. Perfeita. Isso, né? Uma experiência diferente. Mas eu também me conecto com pessoas que não são do meu segmento e eu acho que isso amplia, né? E aí meu marido também é médico, não tem nada a ver com o que eu faço. Então, é como se todo dia eu estou recebendo informações também de muitas coisas ao meu redor. E eu acredito que isso impacta no meu nível de entrega executiva, mas também na pessoa que eu sou. Você acaba ficando mais humilde, né? Mais curioso. E eu acho que esses são valores e são aspectos importantes de Nutri. Maravilhosa. E para a gente fechar nossa conversa, eu tinha muita curiosidade de entender como é que é essa gestão na Colômbia, mas infelizmente a gente vai ter que passar você me chama uma outra vez, depois que a Clara nascer, a gente marca um outro, marca parte 2. Dani Di, parte 2. Se a gente tem mulheres também na Colômbia e no México e eu sei a dificuldade de negociar lá, então eu queria ter umas dicas suas também para quem está em casa. É babado. Mas você sabe que para a mulher é muito bom lá? Mulheres vai super bem lá não tenho dúvida, porque precisa. Melhor do que México. Para nós, pelo menos. Livro, filme e mulher que você admira? Olha, livro. O livro que eu indico para todo mundo é um do Marshall Goldsmith. Quando eu li, mudou minha vida. Então, eu indico para você que é What Got You Here Won't Get You There. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o futuro. Porque, às vezes, crescendo na nossa carreira, a gente tem muita dificuldade de viver o luto de coisas que deram certo e que, de repente, não é aquilo que vai te levar para frente. Gente, esse livro, leiam, ajuda na vida pessoal. Tem assim... partes práticas de você aplicar. Foi um livro que realmente mudou. Porque todo mundo acha que a capacidade que nós precisamos ter é de aprender. Desaprender é tão importante quanto aprender. Mas você leu no livro impresso ou Kindle? Eu li no impresso. No impresso? Eu gosto do impresso.
Vou te dar esse livro. Eu vou Vamos mandar lá. na sua casa. Presente de Natal, pronto. Mando, E eu vou não. te dar uma fralda pra Clara, tô brincando. Olha, filme, tava muito esperando assim ver o que eu... Porque, gente, eu amo muito filme, eu sou muito, assim, de filmes, de séries. Mas sabe um filme pra mim que me pega? O Interestelar, aquele com Matthew McConaughey. Gente, da não linearidade do tempo, né, do espaço-tempo, refletir sobre esses aspectos físicos, quânticos. E a história, toda vez que eu assisto, eu choro, né? A Murphy, a filhinha dele. Ai, gente, assistam. Se você não assistiu... Agora grávida, então, eu não vou nem assistir, porque eu vou me acabar de chorar. Espera, Mas depois. é um filme que realmente... Depois eu fico vendo reviews no YouTube para aprender aqueles aspectos físicos, quânticos, né? Gente, eu amo. Eu adoro. E aí, quando você fala de mulher, eu vim pensando assim... Gente, são tantas mulheres, né, Fabi? Eu sei que é redundante, eu não quero aqui chover no molhado. Mas sabe uma mulher que me inspira muito e que ela é mais jovem do que eu? Acho isso interessante, porque em geral a gente olha para a nossa ancestralidade. E óbvio que eu tenho a gratidão a toda a minha ancestralidade, a minha avó, a minha mãe, a Lanessa, que foi a presidente que me apoiou a estar nesse cargo, né? Então, uma mulher extremamente generosa. Mas uma que me ensina muito é a Raíssa Leal, que depois que ela assinou com a Vuitton, né? Ela é nossa... ela tem uma parceria muito forte com a Vuitton, com a marca. Gente, ela tem 17 anos de idade agora, vai fazer 18 em janeiro. Então, eu já a conheço desde os 16. Fabi, ela me dá um otimismo de ver uma mulher dessa idade. O que vai ser a próxima geração de mulheres? Elas estão muito empoderadas, né? E, ao mesmo tempo, sabe, empoderadas, né? E a Raíssa é uma menina, né, nordestina, a história de vida... Então, assim, eu vejo muito nela... coisas que me inspiram, inclusive para eu me relembrar da Dani de 16, 17, 18 anos. Então, conviver com ela é um presente e eu estou muito animada por essa próxima geração aí de mulheres positivas que estão chegando. A Clarinha aí vai fazer parte dela também. Gente, que orgulho, que orgulho. Dani, sem palavras, Obrigada. você é maravilhosa, parabéns. Você também, obrigada. Te espero em breve, vou te visitar no hospital, se bem que não vou, porque eu odiei receber visita no hospital. Você tá cansada com o sono, as pessoas lá querendo dar risada? Não receba ninguém, inclusive. Dani, muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Parabéns, parabéns. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Dani Gontijo. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!